Olá, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus por mais um dia na presença de Deus e por esta palavra que Ele tem hoje para nossas vidas. Glórias a Deus. Eu louvo a Ele por esta palavra que Ele me deu para ministrar, porque eu sei, me ensinou muito, me fortaleceu muito e eu tenho certeza que não ficará só em mim. Irá se estender para todos quantos ouvirem esta mensagem. Não tenho dúvida disto. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito da Verdade me deu está no livro de Lucas, capítulo 22, versículos de 31 a 34. O título que está na Bíblia é Pedro é avisado. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Meu Deus, a palavra de Deus é um manancial sem fim, inesgotável. A cada momento que estudamos a palavra, que meditamos, mais nós, meu Deus, conseguimos compreender. Meu Deus, conseguimos dissecar, mesmo que seja um pouquinho, porque é infinitude, nunca acaba. Glórias a Deus por esta palavra. Eu louvo a Deus, porque esta palavra de hoje veio para nos fortalecer muito, para entendermos muitas coisas que estão acontecendo conosco e também com os outros. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Eu peço ao meu amigo, meu querido, meu amado, meu desejado, Espírito Santo de Deus, que coloque as suas palavras na minha boca, que me use para louvor da glória de Jesus Cristo. Que eu só fale o que venha do Senhor, para cada coração, em nome de Jesus. Então, meu Deus, é profundidade de riquezas a palavra de Deus. Glórias a Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo se dirigiu a Pedro. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como um trigo. Porque, na verdade, o Senhor estava se dirigindo fortemente aqui a Pedro. Satanás queria derrubar Pedro. Vamos entender porque o Senhor Jesus, ele fala de coisas bem simples para a gente entender as coisas espirituais. Então ele diz aqui: Satanás vos pediu para vos cirandar como um trigo. Não é isto? Pois é. No tempo de Jesus, os lavradores, eles antes de ensacarem os grãos, eles peneiravam. E como era feita esta peneiragem? Eles arrastavam o trigo com uma pá e colocavam dentro de uma caixa coberta por uma rede. Depois eles viravam esta caixa de cabeça para baixo e agitava a caixa violentamente, chacoalhava a caixa muito forte. O pó e a sujeira caíam pela rede até restar somente os grãos de trigo. Está entendendo? Você deu para entender? Porque Satanás queria chacoalhar Pedro. Assim como aqueles lavradores
faziam com aquela caixa ali, com os grãos de trigo, e no final ficavam os grãos de trigo. Assim Satanás ia fazer com Pedro. Ele iria chacoalhar Pedro para ver se restaria fé em Pedro. Como restou o trigo ali naquela caixa, Jesus está fazendo uma comparação. Assim, Satanás queria ver se ia restar fé em Pedro. Você está entendendo? Jesus fala de coisas simples que dá para a gente entender completamente. Então ele disse aqui, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Então o inimigo sabia da obra de Deus na vida de Pedro. Sabia. Jesus já tinha dito tudo o que ia acontecer. Jesus já tinha se revelado. Pedro era um homem de Deus que amava Jesus Cristo. Então Satanás, na verdade, quem é que ele quer peneirar? Os que são de Deus realmente. Ele quer fazer tudo para destruir a fé, para minar a fé. Porque aqui, peneirar aqui com Pedro era chacoalhar Pedro, entendeu? Para não restar fé. E a mesma coisa acontece hoje. Verdadeiramente, devido a que há muitos dissabores, lutas, dores, sofrimentos, aflições. Então Satanás vem para verdadeiramente acabar, não restar fé no crente. Por favor, Jesus está falando aqui com Pedro, um crente genuíno, porque Satanás não vai fazer isso com aquele que vive uma vida dupla, com aquele crente que é morno, com aquele crente que é social, que é superficial, que é natural, que não tem um compromisso verdadeiro com Deus. Ele quer fazer tudo para destruir aquele que serve a Deus verdadeiramente. Então ele diz, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Quanto mais a pessoa ama Deus, mais o adversário quer derrubar. Quanto maior entrega a Deus, maior a ira do inimigo. Para vos cirandar como trigo. Ele só quer os crentes fazer isto contra os crentes nascidos de novo. Não podemos nunca nos esquecer disto. Glorificado seja Deus. Olha só o que diz aqui. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você está entendendo aqui? Eu roguei por ti. Jesus não disse que rogará, roguei. Ou seja, já era algo que estava no mundo espiritual, já estabelecido para acontecer. E Jesus estava ali orando, como ele está hoje também orando pela nossa vida, intercedendo por nós, conforme diz a Bíblia Sagrada. Para que a tua fé não desfaleça. Você veja que Jesus não está dizendo aqui que rogou para não acontecer a peneiragem. Jesus rogou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Que assim como aquele trigo ficou naquela caixa depois de ser chacoalhado violentamente, assim a fé de Pedro ficasse dentro dele, dentro permanente, que não abalasse a fé de Pedro. Glórias a Deus. Deus é lindo demais. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor. Ou seja, Jesus não orou para Pedro ser poupado. Está entendendo? Às vezes aqueles que servem a Deus genuinamente padecem muito.
ali, muitas vezes, eles estão sendo chacoalhados mesmo, para restar dentro deles a fé inabalável. Você se lembra o que Satanás fez contra Jó? Com a permissão de Deus, porque tudo só acontece com a permissão de Deus. O que ele fez com Jó, ele queria fazer com Pedro. Mas a Bíblia diz, você se lembra que Jó disse que queria ter um árbitro entre ele e Deus? Pois é, aqui, ó. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Entenda, Satanás só se levanta contra aqueles que ameaçam a obra infernal dele. Por isso que muitas pessoas perguntam a mim, normalmente, como o irmão pergunta ao outro, por que eu sofro tanto? Eu estou com a vida certinha, não faço mal a ninguém, eu sirvo a Deus, eu amo a Jesus Cristo eternamente. E aquelas outras pessoas estão tão bem na igreja, felizes, parece que nada acontece contra elas. Mas entenda, há uma diferença nas pessoas que dizem que servem a Deus. Umas servem, outras não servem. Umas têm o Espírito Santo, outras não têm. Está entendendo? Umas são verdadeiras, outras são falsificadas. Então, as que agradam a Satanás são aquelas pessoas que estão vivendo uma vida normal, em linha com o mundo. Não mudaram nada, não renunciam a nada, fazem coisas erradas a todo momento, sem se preocuparem com nada. Está entendendo? Mas aquele que entra pela porta estreita, ele sofre muito mais, não tem comparação. Jesus estava aqui para que a tua fé não desfaleça. Então, os momentos difíceis vêm. Para quê? Satanás muitas vezes usa tudo isto para quê? Para nossa fé desfalecer. Porque se essa fé acontecer isto, o que será daquele que serve a Deus? Acabou tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, tudo é pecado. Tudo que nós fizermos sem fé é pecado, seja o que for. Louvado seja Deus. Você veja que Satanás tentou até Jesus Cristo. Imagine o que ele não faz com os outros homens. Pense nisso. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, o que é te converteres aqui, trazido de volta. Quando você for trazido de volta, porque ia acontecer algo que abalaria o emocional de Pedro. Iria doer muito nele mesmo. E Jesus estava avisando aqui a ele isto. Só que Pedro não estava entendendo nada. Não estava, porque ele estava ali, como Pedro é um pouco assim, impulsivo. Às vezes parece, às vezes que ele falava as coisas sem pensar direito. Antes do Pentecoste, porque depois ninguém segurou Pedro. Glórias a Deus. Deus usou Pedro como uma tocha acesa. Glórias a Deus. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando terminar a peneiragem, Pedro, fortalece os teus irmãos. Ajuda os teus irmãos. Ajuda os outros. Muitas vezes os fracos na fé, que vão precisar. Você está entendendo? A mesma coisa acontece hoje com aqueles que servem a Deus. Quando eles passam aflições, quando eles passam pela peneiragem, pelo chacoalhamento,
eles ficam mais fortes depois para fortalecer os fracos, para ajudá-los. Glórias a Deus, nada é à toa, tudo tem um propósito de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Imagine, Jesus rogou para que nada abalasse a fé de Pedro. Louvado seja Deus por isto, meu Deus. Seja exaltado o nome do Senhor. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém. O Senhor estava aqui dando a direção a Pedro. Porque Jesus já estava dizendo, quando te converteres. Quando? Jesus não disse se te converteres, está entendendo? Quando te converteres. Glórias a Deus por esta palavra, que faz toda a diferença aqui nesse texto. Confirma teus irmãos. Aí, o que foi que aconteceu? E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Meu Jesus, sabe o que Pedro estava dizendo aqui a Jesus? Senhor, estou pronto. Eu não vou falhar. Eu não vou vacilar. Eu aprendi com o Senhor nesses anos que passamos juntos. O Senhor me chamou para a tua obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Senhor, eu já estou experiente. Eu já estou bem firmado, Senhor. Meu Deus, que Jesus Cristo continue cuidando de nós. Porque entenda, Pedro disse aquilo ali, não foi aqui uma coisa que ele disse falsa, não. Mas ele disse, ele não tinha nem noção da profundidade do que ele estava falando. Porque ele amava Jesus. Então ele não queria nem imaginar ele fazendo algo que entristecesse o coração do Senhor. Mas Jesus Cristo preparou Pedro. Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Aí, ia acontecer, havia um grave perigo. E Jesus estava alertando. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. O Senhor avisa tudo antes que vai acontecer. Para que nós nos fortaleçamos nele. E ele nos sustenta de pé, continuamente. Tem aquela palavra que eu amo muito, que diz, não morrerei, antes viverei, para contar as obras de Deus. Louvado seja Deus. Ele nem imaginava que, horas mais tarde, ele estaria negando o Senhor Jesus. Ele nem imaginava. 3 vezes. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Meu Jesus Cristo de Nazaré. Jesus estava dizendo claramente a Pedro que iria acontecer, que Pedro ia negar ele 3 vezes antes que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Jesus estava ali avisando a Pedro. Você está entendendo? Pedro ia passar pela peneira, ia ser chacoalhado ali. Está entendendo? Mas Jesus disse aqui, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
Você entendeu que o Espírito Santo, a comparação que Deus quis fazer com o trigo e Pedro, quando aquela caixa era chacoalhada, saía o pó e a sujeira pela rede, ia caindo, 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 até chegar o momento que só restassem os grãos de trigo. Pedro ia passar por isso. Ia ser uma peneiragem violenta. Tudo isso para fazer a fé de Pedro se esvair completamente. Mas a Bíblia diz: eu roguei por ti. Glórias a Deus. É o mesmo Senhor hoje. Continua fazendo essa obra tremenda a nosso favor. Glorificado seja o nome santo do Senhor para sempre. Louvado seja Deus. Ele tenta fazer tudo para nos destruir, o adversário. Mas maior é aquele que habita em mim e em você. Ele envia tanta coisa ruim, mas aquele que ama a Deus sobre tudo e sobre todos, sabe o que acontece diante dessa peneiragem? O amor aumenta pelo Senhor. É incrível. Às vezes as pessoas não conseguem entender isto. Eu conheci uma pessoa que, debaixo do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, debaixo do sangue de Jesus escondido na cruz de Cristo estou, eternamente. Desde que eu me converti, que eu amo a Jesus, amo a Deus, amo o Espírito Santo eternamente. É uma aliança eterna. E uma pessoa que acompanhou uma parte do meu ministério, essa pessoa se converteu e Deus me usou para levá-la aos caminhos do Senhor, a ensinar através da palavra, com certeza, e através do meu testemunho de vida. E esta pessoa, ela via eu padecer muito no ministério, muito. E em casa também eu sofria. Mas eu sofri. Em casa era muito sofrimento porque havia o choque espiritual. Mas no ministério era muito padecimento mesmo, era muita perversidade, crueldade, perseguição, muita coisa que foram um momento de tanta aflição que eu só fazia rogar a Deus. E eu não entendia, era uma coisa, que quanto mais eu sofria, mais os homens faziam aquelas perversidades. Debaixo do sangue de Jesus, eu digo aqui, com temor a Deus, eu amava Jesus Cristo mais. Eu fazia mais a obra dele. O poder dentro de mim era maior, incrível. Era algo que eu sei que não era de mim. Era algo divino, que vinha de Deus diretamente. Eu amava ele, cada vez mais que vinha o padecimento, através dos homens malignos que estavam aliados a Satanás. E isso tudo dentro das igrejas eles estão. Cada vez que vinha isto, mais o meu amor pelo Senhor aumentava. Era um paradoxo para quem não entende as coisas espirituais. Mas tem pessoas que vão entender o que eu estou falando muito bem. E essa pessoa dizia muito a mim assim: eu quero aprender, eu estou orando a Deus, e eu quero aprender a amar a Deus como você ama. Eu não entendo como você pode sofrer tanto e cada dia mais amar mais a Deus e demonstrar isto. Porque eu não falava para um e para outro. Não precisa você falar, eu amo a Deus. Não.
O seu testemunho diz tudo. A sua vida, meu Deus, é uma carta aberta, lida por todos. As pessoas conhecem a árvore pelos seus frutos. Então, quanto mais você passa a diversidade de sabores, dores, vem mesmo para derrubar, para acabar, mas o amor pelo Senhor aumenta. É incrível a união. Meu Deus, é uma coisa que é muito bom a gente viver isto, para a gente saber. Porque às vezes a gente vai explicar e nossa inteligência não chega tanto para a gente explicar detalhadamente as coisas espirituais. Por isso que é bom a pessoa passar, ou seja, amar a Deus sobre tudo e sobre todos, eternamente, sem volta. Por isso que o Senhor disse aqui, quando te converteres, confirma seus irmãos. Quando você for trazido de volta para a minha presença como eu quero, leva outros também. Fortaleça outros, Pedro. Deus sempre vai nos usar. Não importa o momento. Não importa o que Satanás use os homens para fazerem. O que Satanás planeje. Não importa nada disto. O Senhor nos sustenta. E o nosso amor pelo nosso Deus sempre, eternamente vai aumentar. Não tem volta. Porque Satanás ia peneirar alguém para quem o mundo não lhe chamava mais atenção. E ele, hoje, ele faz, sempre ele quer chacoalhar violentamente aqueles que têm um vínculo eterno com Deus. Mas não adianta. Porque a Bíblia diz, foi que Jesus Cristo disse de Maria, a irmã de Marta. Marta, Marta, estás afadigadas com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte que jamais será tirada. O que é que Jesus estava dizendo ali de Maria? Maria estava selada eternamente com Jesus. Maria escolheu a melhor parte. Que melhor parte é essa? A presença de Jesus. E jamais será tirada. O que quer dizer isso? Eternamente. A salvação estava selada em Maria. Então, toda vez que o inimigo quiser programar algo contra estes, ele vai ser envergonhado e confundido. E o servo de Deus vai continuar. Glórias a Jesus Cristo. Vai restar dentro dele a fé que move montanhas. Glórias a Jesus. Sempre quando servimos a Deus assim, passamos a ser alvo do inimigo, fortemente. Porque nós causamos danos ao reino dele, às trevas. Porque nós resplandecemos a luz aqui do Senhor. Nós atraímos pessoas a Cristo. E isto revolta ele. Por que ele não faz isso com aqueles crentes mornos? Porque são pessoas para as quais o mundo olha e diz o quê? Eu quero ser igual a você. Isso é que é ser crente. Não aqueles crentes fanáticos. Eu quero ser igual a você. Por quê? Você está em todas. Você é liberal. Você é uma pessoa avançada para frente. Você não acha nada errado. Você vive uma vida boa, normal, como todo mundo vive. Esses crentes aí, Satanás não toca. Não precisa, já está do lado dele. Já estão fazendo a vontade dele. Está entendendo? Mas não se esqueça de algo.
Quando Satanás faz isso com o verdadeiro crente, como ele fez com Pedro, a Bíblia diz, e eu roguei por ti. Nós temos um intercessor, Jesus Cristo no céu, e na terra temos o Espírito Santo, que não sabemos nem orar como convém, mas ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Nunca se esqueça disso. Se agarre ao Espírito Santo, com todas as forças da sua alma, do seu coração, do seu espírito, da sua mente, do seu sentimento, do seu pensamento. Em nome de Jesus. Vamos lá para o capítulo 22 ainda, né? Versículo 54 em diante, que o título diz: Pedro nega Jesus. O que quer dizer isso aqui? Esse título nos remete a que Pedro nega Jesus. Jesus deixou Satanás peneirar Pedro. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Primeiramente, o versículo 54 diz uma frase aqui: Pedro seguia-o de longe. Essa palavra aqui causa meio impacto na gente, né? Pedro seguia-o de longe. Amém. Ali não poderia Pedro estar ao lado de Jesus. Mas, do ponto de vista espiritual, essa frase aqui é muito forte. Nós temos que seguir Jesus bem de pertinho. Nunca nos separar dele. Seja por qual motivo for. Seja por qual fração de tempo, de segundo até. Nunca. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. É muito difícil quando a gente lê isso aqui, meu Deus. É muito forte. É muito forte. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Tá vendo? Satanás verdadeiramente queria destruir Pedro. Queria tocar na fé de Pedro. Um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Meu Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Meu Deus, que Jesus Cristo de Nazaré, que o Espírito Santo de Deus ache lugar em mim e em você. Para a fé que há em mim e você nunca desfalecer. Seja em quais momentos forem, que a gente possa aprender com Pedro muito. Porque Jesus, ele avisou a Pedro aqui, ele avisou. Satanás vos pediu para vos cirandar como um trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Você está entendendo? Pedro não conseguiu cumprir. Que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Pedro possa ser um professor para mim e para você. Em nome de Jesus Cristo, que não neguemos o Senhor Jesus Cristo. Seja em qualquer lugar, seja com quaisquer pessoas que forem, seja com nossas ações, ou até com nossas omissões, seja com os frutos que estamos dando, nunca neguemos ele. Que nós possamos aprender com Pedro.
E um pouco depois, vendo o outro, disse: desculpe. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. Se a gente formar um cenário, né, daquilo que aconteceu, meu Deus, é forte demais. É muito forte. E Jesus continua rogando pelas nossas vidas. Vale a pena continuar na presença de Deus, porque o melhor está por vir. Aqui na terra e na eternidade, que é o principal. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Você está entendendo? O alvo de Satanás é destruir a nossa fé. E logo, estando ele a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, é a parte mais forte desse texto todo, é esta para mim. É a que mais me toca. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Já pensou? Jesus viu Pedro o negando 3 vezes. Gente, é demais. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Louvado seja o nome santo do Senhor, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Jesus falou: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Você está entendendo que Pedro ali estava numa esfera emocional. Ele não estava ligado, vigilante ali. Porque quando aquelas pessoas começaram a perguntar a ele negou veementemente o Senhor Jesus. A fé de Pedro, nós podemos ver pelo ministério dele que não foi desfalecida, mas ele passou pela peneiragem de Satanás, conforme Jesus lhe tinha avisado. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. No grego, esse chorou amargamente significa um choro agudo e violento. Imagine o que não passou pela mente de Pedro ali. Naquele momento que ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus, a Bíblia diz, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro ali se lembrou do que Jesus lhe disse. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você está entendendo? Pedro passou pela peneiragem, passou pelo sofrimento. Ele saiu, claro, chorando muito, violentamente, um choro agudo e violento, conforme diz o grego, mas saiu fortalecido daquilo ali na fé dele, porque na verdade Pedro foi um acidente de percurso que aconteceu. É diferente de Satanás, de Judas. Judas foi tudo programado, planejado, conspirado para matar Jesus. Foi tudo previamente preparado. Diferente de Pedro. Pedro, ele não entendeu o que Jesus falou com ele, espiritualmente falando. E ele estava ali disperso, ele não vigiou. E ele teve esse acidente de percurso. Não foi algo programado.
Então Pedro saiu fortalecido. E o ministério de Pedro foi profícuo. Louvado seja Deus. Deus usou Pedro poderosamente. Pedro nunca mais foi a mesma pessoa depois disto aqui. Você veja que quando as mulheres foram lá dizer que Jesus tinha ressuscitado, Pedro se levantou correndo para ir lá no sepulcro. Glórias a Jesus Cristo. Jesus tinha um chamado na vida de Pedro, e ia ser cumprido. E isto que aconteceu fortaleceu ele muito, para ele nunca mais fazer isto aqui também, e para ele fortalecer outros, conforme diz aqui, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, quando tu voltares, fortaleça seus irmãos, ajude seus irmãos. Assim hoje, Deus coloca na nossa vida pessoas que precisam de socorro, pessoas também que estão sendo peneiradas e que também sairão fortalecidas para fortalecer outros. Deus coloca para quê? Para nós orarmos, ajudarmos e também contarmos o nosso testemunho. Porque nunca mais somos os mesmos depois que passamos por um momento desse cruel, por um momento de ser chacoalhado, como aquela caixa na qual foram colocados os grãos, chacoalhada violentamente. Muitas vezes é assim que acontece, mas saímos mais fortes, porque a fé que Satanás queria que fosse desfalecida em Pedro, ele não conseguiu esse intento. Louvado seja o nome santo do Senhor. A fé de Pedro foi testada. Ele permaneceu firme. E ele cumpriu o seu ministério para o qual o Senhor lhe chamou. Para o qual o Senhor o chamou. Glórias a Deus. Essa palavra é uma palavra de ensino para nossas vidas. Que Jesus, nós temos hoje um intercessor. Vamos continuar na presença de Deus. Vêm as lutas, vêm os momentos difíceis. Então, quando nós nos unimos mais ainda a Deus, Ele vai nos contar os segredos. Jesus ali estava junto de Pedro. E Jesus contou a Pedro. Assim nós temos que estar com o Senhor bem pertinho, para Ele nos contar os segredos, para Ele confiar em nós. Porque hoje está difícil o Senhor confiar em alguém. São poucos. Mas o Senhor quer mais, muito mais. E vai depender de quem? Do ser humano, do servo dele. Vai depender de nós. Não se esqueça, Satanás não quer peneirar os crentes que têm vida dupla. Não. Nesses aí, ele quer deixar à vontade para continuar seguindo o seu próprio caminho, o seu próprio ego. Ele quer causar danos para fazer parar a caminhada aqueles que servem a Deus com inteireza de coração. Porque ele sabe que alguém que vem de Deus verdadeiramente, o poder que tem para, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus, desfazer as obras do diabo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se manifestou em carne na cruz para desfazer as obras do diabo. O diabo não prevalece contra aquele que serve a Deus. Ele está derrotado pelo poder de Jesus Cristo. Assim como ele luta hoje para nossa fé ser desfalecida,
Assim como ele fez com Pedro e foi envergonhado e confundido, hoje ele continua sendo. Porque o eu sou que sou está dentro de nós, dentro na pessoa do Espírito da glória de Deus. E continuará nos sustentando de pé. E essa fé que está dentro de nós vai aumentar para a honra e glória do nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao Todo-Poderoso, ao Pai, ao Filho, ao Espírito da glória de Deus, eternamente. Que nós, eu e você, em nome de Jesus Cristo, não precisemos chorar amargamente, um choro agudo e violento, por termos negado o Senhor, por negar o Senhor. Eu falo na atualidade, em nome de Jesus, que nós não entristeçamos o Espírito da glória de Deus, porque entenda uma coisa, Pedro aqui não tinha o Espírito Santo residente. Nós temos. A nossa responsabilidade é muito maior. Agora veja Pedro depois do Pentecoste, o rebuliço que foi. Pedro seguiu em frente. Louvado seja Deus inabalável. Deus usando ele poderosamente. Glórias a Deus. Essa é a mensagem que o Espírito da glória de Deus tem para você. Se fortaleça com essa mensagem, porque vem do Senhor para fortalecer os seus alicerces, que muitas vezes Satanás quer abalar, mas ele está derrotado, destruído, aniquilado, confundido, consumido pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue da nova aliança que está sobre sua vida, garantindo a vitória do Senhor sobre sua vida e garantindo a proteção do Altíssimo em você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.